Olá a todos, tudo bem? O assunto que iremos abordar hoje é carne e espiritualidade. E eu quero começar fazendo aqui algumas perguntinhas diretamente para você. A primeira pergunta é: a minha salvação pode ser determinada pelo que eu como? A minha vida e saúde pode realmente ser impactada pelo consumo da carne? A carne realmente foi deixada por Deus como alimento? Estas três perguntas, elas não serão respondidas por mim por meio desse vídeo. Eu vou deixar que ao final da apresentação de todo o conteúdo que iremos ver hoje, você vai ter total condição de responder. Eu tenho absoluta certeza. Então fica comigo, iremos a partir de agora conhecer um pouquinho das informações concernente à carne e espiritualidade. O que iremos ver hoje, meus amados irmãos, é aonde a carne é apresentada na palavra de Deus e qual a relação que existiu entre os patriarcas, os profetas, os nossos irmãos e pioneiros ali da primeira igreja apostólica e aonde é que a gente pode ver a carne na Bíblia. O segundo momento que iremos ter nesse vídeo é como foi que o espírito de profecia abordou o tema carne. E um terceiro momento que iremos ver nesse vídeo é a carne na nossa atualidade. O quanto a carne ela está fazendo parte hoje do contexto da vida de milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Então iremos nos concentrar nesses três tópicos e no fim, eu tenho absoluta certeza que você vai estar capacitado a responder essas três perguntas iniciais. Em Gênesis capítulo 1, verso 29, a Bíblia ela nos traz a seguinte informação sobre a nossa dieta. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Nesse texto que acabamos de ver, meus amados, a gente percebe que Deus, ao criar todo o mundo e a humanidade, ele deixou registrado em sua palavra qual seria a dieta original e perfeita a qual a humanidade teria que consumir. O segundo texto que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão e abrir nesse tópico a carne e a Bíblia é Gênesis capítulo 9, verso 3, que diz: Tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Esses são dois textos, meus amados irmãos, mostrando duas coisas bastante interessantes na palavra de Deus para cada um de nós. Primeiro, a gente vê de maneira muito clara Deus mostrando através das Escrituras Sagradas qual deveria ser a nossa dieta perfeita. Em um segundo momento, depois de uma catástrofe global conhecida como dilúvio, nós temos uma adaptação dessa dieta. Poderíamos dizer que seria uma dieta não perfeita, isto é, a concessão que Deus dá para todos consumirem carnes e poderia-se dizer que seria uma dieta circunstancial. Num primeiro momento, antes do dilúvio, nós teríamos a dieta perfeita, que seria a dieta baseada em frutas, legumes, verduras e grãos. Tudo bem? Em um segundo momento, depois dessa catástrofe, que foi o dilúvio, nós vemos Deus conceder ao ser humano a possibilidade de comer carne. Entendemos que foram dois momentos bastante diferentes onde Deus ele abre a oportunidade do homem consumir carne. Mas quando a gente vai para o espírito de profecia, que daqui a pouco a gente vai adentrar somente dentro desse tema e tópico, a carne e os escritos de Ellen White, nós iremos perceber por quê. Mas as Escrituras Sagradas, em toda a sua extensão, ela não fala muito acerca da carne, mas os textos que nós temos, uma vez que são estudados de maneira sistemática, com oração, com dedicação, nós iremos perceber um padrão muito interessante, meus amados. A carne, dentro das Escrituras Sagradas, ela não se apresenta como um alimento por excelência, um alimento onde todos poderiam ter acesso de maneira natural e de maneira acessível. Por isso, nós vemos que os israelitas no passado, eles somente tinham acesso à carne durante grandes festas e banquetes que eles faziam de maneira periódica durante o ano
e através dos rituais das festas que foram instituídas por Deus, como a Páscoa, a festa dos tabernáculos, Pentecostes e entre outras. Mas, quando a gente estuda de maneira séria e minuciosa todo o Antigo Testamento e o Novo, perceberemos que a Bíblia aponta para um consumo muito tímido do alimento cárneo. E eu quero deixar aqui para vocês, meus amados, uma indicação de um livro que vai estar aparecendo aqui para vocês, que se chama Na Presença do Eterno. Leiam, adquiram esse livro que vocês vão ficar muito bem informados da dieta do alimento cárneo em toda a Escritura Sagrada. É uma leitura obrigatória para quem realmente está comprometido em saber sobre o consumo de alimento cárneo nas Escrituras. Um dos motivos principais, meus amados, que Deus deixou o alimento cárneo para a humanidade lá atrás, pós-dilúvio, foi para que o tempo de vida do homem fosse diminuído, certo? É um dos objetivos primordiais de Deus para a concessão do alimento cárneo para o seu povo. Quando a gente percebe, meus amados, esse objetivo pela qual Deus tinha em relação à carne, a gente vai entender, dentro dos escritos de Ellen White, depois de estudar, depois de ler texto, comparar um texto com outro, a gente perceberá o seguinte padrão dito por Ellen White. Um segundo aspecto que a gente percebe é que a carne é um grande veículo de doenças infecto-contagiosas e degenerativas para o homem. Esse é um segundo aspecto interessante que a gente percebe dentro dos escritos de Ellen White. E um terceiro item bastante interessante que a gente vê dentro desses escritos, meus amados, é a carne, ela tem um impacto fortíssimo na moral humana. Observem esse texto como é interessante. Os males morais do regime cárneo não são menos assinalados do que os físicos. A comida de carne é prejudicial à saúde, e seja o que for que afete ao corpo, tem seu efeito correspondente na mente e na alma. Pensai na crueldade que o regime cárneo envolve para com os animais, e seus efeitos sobre os que a infligem e nos que a observam. Como isto destrói a ternura com que devemos considerar as criaturas de Deus. Muito interessante, meus amados, esse texto. E um próximo aspecto que a gente percebe dentro dos escritos de Ellen White, e eu estou trazendo aqui pouquíssimos pontos, mas que eu entendo serem pontos bastante importantes para a minha e para a sua reflexão, meu amado, é o consumo cárneo, ele foi nos dito através dos escritos, aqui é o tópico somente tratando dos escritos de Ellen White, a carne, foi: aqueles que estariam vivendo nos últimos instantes da história desta terra deveriam se afastar do consumo de carne. E aqui eu não quero levantar nenhum juízo de valor em dizer quem não deixar carne está perdido, aquele que se torna vegetariano está salvo por causa disso. Não, esse não é o objetivo. Eu estou apresentando-vos informações e textos para levantarmos reflexões importantes, tudo bem? Então, a gente percebe através desse texto que você vai acompanhar comigo agora, esse aspecto bem interessante. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, o comer carne será afinal abandonada. A carne deixará de fazer parte de sua alimentação. Meus queridos, depois de vermos alguns aspectos interessantes dentro dos escritos de Ellen White acerca da carne, eu deixo aqui como indicação de leitura obrigatória para entendermos um pouquinho mais sobre o tema Conselhos sobre a Igreja, capítulo 41. Tudo bem? Pesquisem, dê uma olhada nesse capítulo, que neste capítulo tem sintetizado muito do que o Espírito de Profecia abordou sobre o assunto. Tudo bem? O consumo médio de carne de um brasileiro hoje é de aproximadamente 110 gramas por dia, se isso dividíssemos em todas as classes sociais e se todos os brasileiros comessem carne. Então, o consumo de carne de 50 anos para cá praticamente estourou, subiu muito. E com o consumo da carne, obviamente, a gente percebeu também um aumento muito forte de doenças crônicas e degenerativas e também, como eu falei há pouco tempo atrás, doenças infecto-contagiosas. Que problemas estão envolvidos atualmente e que a ciência está mostrando de maneira inequívoca ao consumo da carne? Nós temos pelo menos esses aspectos que envolvem o consumo de carne. Toxemia, um aumento abrupto da acidez do corpo, acidez corporal,
nós temos a vulnerabilidade a doenças infecto-contagiosas e o desenvolvimento de doenças crônicas e degenerativas, resistência a antibióticos e temos a questão também de fatores climáticos que, quanto mais aumenta-se o consumo da carne, mais fatores climáticos como aquecimento global e entre outras questões estão relacionadas ao consumo cárneo. Agora, vou apresentar para vocês de maneira muito rápida como se apresenta em nosso contexto contemporâneo o consumo da carne. Vocês estão percebendo através desse slide que a carne, o consumo do brasileiro é em torno de 20% de carne bovina, 85% do consumo de carne suína e 29% de consumo de aves. Isso foi no período entre 2008 a 2017. Então nós temos aí de carne bovina mais ou menos 50,2 gramas o consumo per capita aqui no Brasil, carne suína 15,8 gramas e aves 47,4. A gente vê aí alguns gráficos bem interessantes da questão do consumo de carne. Seguindo, nós temos aí a questão das carnes mais consumidas e a gente vê que em primeiro lugar está a carne bovina, depois vem a de aves, as suínas e por fim as carnes processadas, certo? Qual é basicamente, meus amados, a diferença entre carne vermelha e carne processada? Está basicamente na questão de conservantes e do sódio, que por sua vez pode oferecer nas carnes processadas um aumento e fatores de risco bem maiores para os seus consumidores. Aí a gente vê bastante interessante aonde se consome mais carne no Brasil, é no Centro-Oeste, e a gente percebe em segundo lugar aí o Sul, depois vem o Sudeste e por fim o Nordeste e a região Norte. E a gente percebe que nesses locais como o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul, onde se concentram os maiores índices de cânceres, doenças autoimunes e diabetes tipo 2, AVCs e outras recorrências de muitas doenças. O consumo excessivo de carne processada aumenta o risco para, olha que coisa interessante, meus amados, câncer do colo do reto, diabetes tipo 2 e doenças do coração, incluindo AVCs, ataque fulminante do miocárdio e entre outros problemas. Aí a gente vê a relação do consumo de carne e desenvolvimento de doenças como diabetes e doenças do coração. Vocês percebem muito claramente que 19% está relacionado a cada 100 gramas ao consumo de carne, 44% de alimentos processados, embutidos, entre outros, e diabetes está 19% a 102% relacionado com o consumo desses alimentos. A OMS, ela recomenda, meus amados, que em média sejam consumidos no máximo 500 gramas de carne por semana. Eu acredito que depois de todas essas informações, vocês estão em total condição de fazer uma análise e responder as 3 perguntas iniciais. Eu acredito que vocês estão em total condição de responder. E detalhe, meus amados irmãos, leiam o que a Bíblia tem a falar sobre o assunto e comprem o livro que eu indiquei para vocês. Consultem, leiam com oração o Espírito de Profecia e veja o que a ciência tem a falar sobre o consumo cárneo. E por fim, eu tenho certeza absoluta que o Espírito de Deus irá falar ao seu coração para mostrar a você qual seria a melhor dieta para nós vivermos esses últimos dias, esses últimos segundos da história deste mundo terrestre. Que Deus os abençoe e os guarde. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que possamos alcançar os propósitos que Ele tem para mim e para você. Um forte abraço e eu os aguardo no próximo vídeo.